Boa noite. No programa Vereda Literária desta semana, conversaremos com o poeta Joaquim Branco, um dos principais representantes da poesia de vanguarda de Minas Gerais. Joaquim Branco nasceu em Cataguases. É formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Letras pela Faculdade de Letras de Cataguases. Dentre as obras de Joaquim Branco, destacamos Concreções da Fala, Ferir a Folha, Laser para Lazer, Consumito e 500 anos do descobrimento da América. Joaquim Branco leciona atualmente literatura brasileira na Faculdade de Letras de Cataguases. Tudo bem com você, Joaquim Branco? Tudo bem. Então tá ótimo. Gostaria de começar a nossa conversa com você apresentando para nós uma trajetória da sua produção poética. Bom, a minha trajetória está muito ligada à questão de movimento, sabe? Eu nunca pensei em construir uma obra individual no início. Então, todo o nosso trabalho começou em 1961, em Cataguases, e era através de um grupo que fazia um jornal chamado Muro. Essa foi a primeira iniciativa nossa. Sempre naquela ideia de grupo, porque eu acho que uma andorinha só não faz verão. O grupo trabalhava o concretismo. Nós tínhamos uma defasagem em relação ao concretismo de 10 anos. Quando eu tinha 20 anos, o Augusto de Campos tinha 30. Então, isso nos deu uma desvantagem muito grande, porque, você sabe, quando você tem 20 anos, tem uma diferença de 10 é muito grande. Significativo. É muito significativo. Com 50 não é tanto, mas com 20 é muito grande. O nosso grupo ficou, então, um pouco para trás, porque começou a atividade em 61. E eles já tinham começado em 56, o movimento concreto. Mesmo assim, nós fizemos um movimento bom aqui, fizemos muitas exposições, e o jornal que, a início, era mimeografado, o jornal Muro, nós fizemos já na década no final de 60, já era impresso. E mudou de nome, chamava SLD. O SLD era uma alusão à época, né? LSD, Trocadilho. Um trocadilho com a época. Mas era um jornal que saía como suplemento do jornal Cataguases, e o grupo foi acrescentado de outros elementos. Mas basicamente nós permanecemos com 5 pessoas certas. Eu, Ronaldo Werneck, o Plínio Filho, o Pedro Branco, o Aquiles Branco, que são meus irmãos, o Carlos Sérgio Bittencourt, 6 elementos. Depois entraram o Adolfo Paulino, a Alessi Delfim Vieira e outros elementos. O grupo foi sempre acrescentando e perdendo alguns elementos durante a trajetória, mas basicamente esses permaneceram. Porque havia um sentido de movimento. Eu acredito muito nisso, na transformação das coisas, que só pode ser feita em grupo e não por uma pessoa só. Depois, quando a fase heróica do movimento acabou, que foi já na década de 80, aí sim, cada um foi construindo a sua obra. E hoje não existe mais aquela ideia de movimento. A gente participa de atividades em outras cidades, até em outros países, mas sem aquela coisa do grupo fechado. O grupo nunca foi totalmente fechado, mas do grupo. Né? E na década de 70 nós fizemos o Totem, que foi mais famoso, foi um jornal que teve uma repercussão bem maior do que os outros, porque eu já tinha mais conhecimento do sistema de comunicação, usando muito o correio, e o contato com os poetas e os artistas aumentou muito, então nós tivemos uma repercussão muito grande. E eu já comecei a publicar meus livros, os outros elementos do grupo começaram também a publicar livros, a coisa funcionou mais. A partir da década de 70. Correto.
Você poderia ir mostrando para nós o seu trabalho em relação a cada uma dessas fases? Eles estão representados aqui? Individualmente, o meu trabalho de livro, né, começou com esse livro chamado Concreções da Fala, que o próprio título, né, já mostra que é uma tendência para uma coisa nova, uma coisa que a simples fala, o simples verso não me bastava. Né? Eu acreditava e acredito na renovação constante. Você pode ver que toda a minha trajetória é de renovação. Quer dizer, pelo menos no meu critério, né? Eu acho que eu estou tentando modificar. E isso é uma tendência natural, não é uma coisa buscada, é uma coisa de dentro para fora. Né? Eu gosto de permanecer em mudanças. Esse livro foi a primeira edição ainda artesanal, quase, feita em tipografia plana, e é um livro que deixa a desejar na parte gráfica, a meu ver, porque ele foi feito com poucos recursos. Depois eu fiz, reunindo alguma coisa desse primeiro livro, eu fiz um livro que eu ganhei o prêmio de melhor autor do ano, de novo autor em Minas Gerais, que são os poemas de Consumito. Tanto eu ganhei um prêmio que a imprensa oficial editou o livro de graça. O prêmio era a edição do livro. O melhor livro que aparecesse lá seria editado. E esse livro foi editado assim. Ele traz alguns poemas aí que eu considero básicos. Há poemas meus que às vezes eu mantenho, republico, porque eu considero que são assim básicos para a trajetória da obra. Uma espécie de fio condutor. Fio condutor da obra. E esse livro foi considerado no Rio também pelo Assis Brasil, outros críticos, como o melhor livro do ano de estreia, de poeta novo. Ótimo. Depois eu fiz duas plaquetes, um chamado Ferir a Folha e o outro chamado Arte versus Poder. Esses dois livros são puramente artesanais, e eu fiz na mão mesmo, não tem nenhum requinte. Quantos exemplares, em média? 100 exemplares, 100 exemplares de cada um desses pequenos. Uma tiragem muito pequena, mas que rodou o mundo, andou em muito lugar e teve alguma repercussão. E como é que é o seu critério, usualmente, para a distribuição da sua poesia? A minha distribuição de poesia é a distribuição de poesia que há no Brasil. Não existe mercado consumidor ao qual a gente tem acesso. Então, o próprio poeta distribui. E o poeta, se situando na área de experimentação, ele não conta com editora nenhuma. As editoras não editam e muito menos distribuem. O poeta hoje tem um arsenal de endereços que ele mesmo distribui e ele faz uma circular, às vezes cobrando alguma coisa, só o preço de custo, pelo preço de custo, para garantir a nova edição. E às vezes eu consigo um patrocínio e aí não cobro, dou, na maioria das vezes eu dou, mas eu faço questão da distribuição. É a chamada distribuição que a gente faz de poeta para poeta. É mais assim. Então, normalmente, esses livros chegam mais a poetas, escritores e artistas. Ao público, muito pouco. A poesia de vanguarda no Brasil chega ao público muito bem através das exposições que nós organizamos. Nós organizamos muitas exposições, mas muitas mesmo. No início, algumas, mas depois, com a multiplicação da coisa, nós organizamos no mínimo uma por semana no Brasil e no mundo. Hoje, naturalmente, eu participo de uma vez por semana de uma exposição no mundo. Certo. Em algum país do mundo eu estou participando de uma exposição. Ok. Joaquim Branco, sobre a sua obra nós colhemos um depoimento do poeta Ronaldo Werneck, que é o seu mais próximo companheiro de grupo. Vamos ver isso? Vamos ver, sim. O Joaquim é, ao mesmo tempo, um poeta para poetas, um poeta erudito, e um poeta que se comunica porque ele trabalha com facetas da mídia e da modernidade, quer dizer, o que está aí up to date. Então, por exemplo, um poema excelente que ele tem sobre o Mandela, o África Mandela, e o Mandela é uma pessoa do repertório de todo mundo. Então, ele tem a capacidade de trabalhar com esse tipo de informação e transformar isso em arte, e uma arte de comunicação, quer dizer, uma arte em processo. O Joaquim foi o grande representante, ainda o grande representante do poema Processo, em Cataguases.
E, ao mesmo tempo, o Joaquim é um poeta do signo e da palavra. Então é engraçado isso porque ele começou, no início, claro, com poemas, entre aspas, discursivo, como a vanguarda chamava até, com certo torcer de nariz, né, para a utilização da palavra. O Joaquim, ao mesmo tempo que ele usa a não palavra, quer dizer, a imagem, ele voltou agora para a palavra com um livro excelente, o Caça-Palavras, e ele sempre foi um caça-palavras. Ele passa agora de caça-signos a caça-palavras. É o poeta que eu respeito muito em Cataguases. E aí, Joaquim Branco, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Sou suspeito até para comentar, né? Porque realmente é a verdade. O que eu gostaria de acrescentar é que eu ligo muito o signo à palavra. Sempre fui ligado ao signo e à palavra ao mesmo tempo. Quando os poetas discursivos são só ligados às palavras, os poetas visuais são só ligados aos signos, eu sempre trabalhei os dois juntos. Okay. E esse último livro, Caça-Palavras, ele fala nisso. A ligação é mais intensa ainda. Mas como tem muito poema discursivo, alguns poemas ainda com palavras, só palavras, aí o Ronaldo comentou essa parte. Né? Quer dizer, é intersemiose. É verdade. Ok. Nós começamos no primeiro bloco uma apresentação da sua trajetória e não concluímos. Gostaria que você concluísse agora. A continuação é a seguinte: depois do Consumito, eu publiquei Laser para Lazer, que é um livro graficamente mais bem feito, mais cuidado, mas onde eu não tinha ainda o controle total sobre a produção, não tinha ainda o computador. Eu sentia realmente essa falta. E o livro é legal, eu também fui muito bem recebido pela crítica, muito bem recebido mesmo. E logo na década seguinte eu fiz já na década de 90 veio o último livro que eu fiz, foi esse, 500 anos do Descobrimento da América, que é um prêmio que eu ganhei de texto. Foi outro prêmio que eu ganhei de texto, melhor texto sobre o Descobrimento da América, texto de 25 linhas. Então, com um texto de 25 linhas, eu fiz esse livro. Com o pintor De Paula, que fez as ilustrações, não é bem um livro, é o que eles chamam de livro de artista. É um livro que pode ser recortado, desmembrado e colocado em pranchas. São pranchas, né? Você pode colocar na parede como um poema visual. Ele tem desenhos e textos. O texto é muito curto, mas os desenhos estão coloridos e muito bonitos. E pode ser aproveitado como arte plástica também. Okay. Eu estou entrando realmente além do livro, né? Porque o livro, eu acho que o livro poeta atual não basta, não. É muito pouco. Agora, você fala também no uso do computador. Ele interferiu no seu próprio processo de criação? Não, no processo em si não, mas na rapidez das coisas. E como eu não sou desenhista, eu nunca desenhei uma linha, então ele te facilitou. Ele me facilita essa parte. Tem muito poeta que acha que isso vai distorcer a arte, mas eu não acredito nisso porque isso geralmente ajuda a gente, não atrapalha. Pelo contrário, ajuda muito. É uma tecnologia de apoio. apoio. É uma tecnologia de apoio. Ok, Joaquim Branco, no depoimento do Ronaldo Werneck, ele cita sua condição de poeta erudito, que se comunica bem de poeta para poetas, mas também de um poeta que consegue um trânsito com um público maior. E aí eu te pergunto, parece um paradoxo, você tem uma tiragem de poucos exemplares, mas consegue chegar a esse público maior. Como é que é isso? Por que caminhos você chega a esse público? Bom, aí tem duas coisas, né? Primeiro que eu trabalho, como ele falou, eu trabalho muito na mídia, no que está acontecendo. Então eu faço o chamado poema-evento. Faço poema sobre os eventos do momento. Funciona quase como um chargista da poesia. Eu estou trabalhando muito nisso. Meus poemas falam sobre tudo que está acontecendo, o movimento do sem terra. Os poemas atuais são sobre isso. Uma temática social? A temática social é forte, né? E, ao mesmo tempo, como as tiragens são pequenas, a gente trabalha muito nas exposições de poesia. Por exemplo, eu participo de todas as exposições de poesia de vanguarda, mesmo que não seja de vanguarda, eu participo no país inteiro e no mundo. Os países já convidam a gente para participar. Então, semanalmente, chegam 2, 3 convites para eu participar de exposições mundiais de poesia visual. Então, eu tenho participado bastante. Quer dizer que a exposição A é uma boa exposição é uma mídia. boa, principalmente que após a exposição, eles publicam um livro com os melhores poemas da exposição. Aí uma antologia, toda exposição edita uma antologia. Então, uma melhor divulgação do que essa não tem. Não tem. E na Europa as exposições são itinerantes.
elas mudam de cidade toda semana, todo mês. Pois é, e tem uma outra coisa. Teria a sala de aula, mas ocorre que na sala de aula geralmente há um privilégio enorme para o verso tradicional. Os professores, inclusive, se sentem melhor qualificados para ensinar o verso tradicional e o aluno tem muito pouco contato com a poesia de vanguarda. Como é que você vê essa questão? Eu vejo essa questão da seguinte maneira. A vanguarda é sempre uma novidade. E a única maneira de vencer essa parte é atuar junto às editoras de livros didáticos e junto aos autores de livros didáticos, divulgando, é o que eu estou fazendo agora, divulgando o trabalho não meu, mas do grupo. Não só do grupo de Cataguases, mas do grupo do Poema Processo, da poesia visual, que trabalha no país inteiro. Eu estou preocupado com isso agora. Estou começando a fazer esse trabalho. Poesia tem que circular. Tem que circular. Ok. Joaquim Branco, num ponto anterior da nossa conversa, você se refere à formação de grupos da literatura e o individualismo que hoje caracteriza praticamente a nossa literatura. Isso tem sido dado como uma tendência do pós-moderno. Como é que você vê essa questão? Bom, essa não é a minha trincheira. Por isso eu me sinto mal nela. Eu acho que eu continuo, de certa maneira, com o mesmo espírito de grupo, mas está na época da obra individual, da obra do poeta. Passada a fase heróica do movimento, é claro que agora a gente tem que construir a obra. Mas eu continuo achando estranho essa frieza pós-moderna, esse isolamento pós-moderno. Prejudica? Prejudica um pouco porque não há mais aquela agitação que havia, né? A gente precisa acostumar com essa coisa fria. Isso está ligado, de certa forma, à função social da poesia, professor? Bom, nós temos que acostumar com o pós-moderno pelo seguinte, você pode ver que nos poemas atuais a gente dá um riso assim frio, um riso assim indireto. Meu poema tem esse riso indireto hoje. Então ele também é pós-moderno. Por isso ele é pós-moderno. E hoje se fala de uma ironia do vazio, porque antes exato. Era uma ironia com destino, hoje já é uma ironia... Essa é meio difícil de encarar. Brava. Essa é brava. Agora, no seu livro Ferir a Folha, de 78, você apresenta uma definição de poema. Como é que é a sua definição atual do poema? A minha definição atual de poema continua, de certa maneira, a mesma, porque a minha definição é o próprio poema. Como foi naquela época, o poema era a definição do poema. Ao ferir a folha, em vários momentos do poema, eu feri a folha. Por isso que o título dele é esse. Hoje, eu remeto o leitor ou o outro poeta a ver o meu poema, que é ali que está a definição do poema. É o próprio poema. Não há outra definição melhor do que o próprio poema. Ok. E como é que você vê o seu lugar hoje, o lugar da sua poesia hoje no conjunto da literatura brasileira? Eu acho que não está bem dentro da literatura brasileira, está bem dentro da arte brasileira. É uma coisa mais ampla, o tipo de trabalho que eu faço. Não só eu, mas vários poetas, como Sebastião Nunes, né? E vários poetas, Márcio Almeida, né? Esses poetas todos situam, Ronaldo Werneck, PJ Ribeiro, situam muito numa área além da área literária, incluindo a área literária, mas além da área literária, que a gente não se conformou muito em ficar dentro do livro. O livro é um compartimento muito específico demais, muito pouco para o tipo de trabalho que a gente faz atualmente. Exemplo, você está usando uma camisa que contém poema. Exatamente. Eu estou usando uma camisa que tem um poema. E esse poema, se ele fosse um poema tradicional, não teria tanta validade como um poema gráfico, que precisa de cores, precisa de todo um apelo visual. Que está adequado a esse meio, né? Exatamente. A camisa é o próprio poema, no caso. E a sua produção atual, como é que está? A minha produção atual tem um problema muito grande. Eu preciso de materiais que o livro não me fornece. Então eu me contento em fazer o livro, assim mesmo, vou publicar um livro agora, chamado Caça-Palavras, que faz uma porção de versões, uma porção de matrizes que podem ser reaproveitadas em outros materiais. Meus poemas hoje precisam de outros materiais. O livro é muito pouco. Mas mesmo assim, a versão em livro acho válida, porque é uma maneira prática de divulgar o trabalho. Mais prática do que qualquer outro. Claro. E o livro engendra uma espécie de respeito que os outros materiais não têm. Um fetiche. Não é? Existe. Joaquim Branco, você tem um poema de 63, Poema Ciente. Eu gostaria que você apresentasse para nós e comentasse essa relação que você estabelece entre poesia e ciência, poema e ciência.
A palavra ciência forma um suporte único dentro do poema, né? Então tem uma fileira aqui onde a palavra ciência se repete. Eu acho que a poesia está muito ligada à ciência, no sentido de que a obra deve ser elaborada. A obra não é fruto do acaso, só do talento. O talento é muito bom, mas sem a técnica, o talento vai embora. Não adianta. E esse poema mostra muito bem isso. É um poema que tem uma ironia, né? No fundo, uma ironia muito grande, mas que eu chamo a ciência para o nosso lado. Quer dizer, está numa tradição de Mallarmé. De poema quase fabricado, né? Fabricado, mas do talento. Né? E como é que fica a inspiração para você? A inspiração existe, mas eu produzo poema normalmente, em qualquer lugar. Eu não acho que seja nem inspiração, eu acho que é o desenvolvimento de uma técnica e a inspiração fica apenas no repouso ali, me chamando um pouquinho, mas que eu nem sinto isso como inspiração. Eu sinto como desenvolvimento de uma técnica. A minha grande inspiração é o mundo que eu vejo. O mundo me chama para fazer os poemas. Sabe? Você poderia ler esse poema para nós? Esse poema tem mais uma visualização do que uma leitura. Né? Então a leitura fica prejudicial, mas de qualquer maneira eu posso ler o poema sim. O poema fala em paz da ciência e no fim eu defino, paciência. Hino da ciência, inocência. 10 em ciência, decência. Sapo de ciência, sapiência. Com a ciência, consciência. E a década da ciência, a decadência. Muito bom. E a última pergunta para você é a seguinte: como é que você avalia a situação atual da literatura brasileira e particularmente a poesia dentro da literatura brasileira? Olha, a poesia brasileira a literatura brasileira está sofrendo muita influência da mídia, de vender livro, das editoras que divulgam muito best-seller, isso é horrível. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a produção está muito grande, de autores independentes, voltou aquela coisa da década de 70, da imprensa alternativa. Hoje, muita gente ignora, mas está muito forte a produção independente, e alguns poetas conseguem furar esse bloqueio das editoras, que tem uma rigidez muito grande. Eu gostaria de conhecer uma editora boa, uma editora grande, que tivesse a coragem de editar um livro meu. Todos nós gostaríamos. Né? Que é um livro que tem um apelo popular, sim. Eles acham que não. Aliás, a gente nem oferece mais às grandes editoras. Mas eu tenho certeza que se uma grande editora quiser editar um livro meu, ele vende. Com certeza. Joaquim Branco, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o poeta e professor Marcelo Dolabella. Vamos ver? Vamos ver. Sabendo que ano que vem o SLD, o jornal que o pessoal daqui de Cataguases publicava nos anos 60, está fazendo 30 anos, eu gostaria de fazer duas perguntas para o Joaquim. A primeira é, há quantas anda ainda a velha polêmica, poema processo e poesia concreta? E a segunda é se vale a pena ainda militar no campo da vanguarda. Ô Marcelo, a briga entre o poema processo e o concretismo entrou definitivamente para o anedotário da poesia. Porque era uma briga insensata, não tem nada a ver. Eram coisas diferentes, que a briga não tinha condição. Agora, quanto à vanguarda, militar da vanguarda, é claro que financeiramente não vale a pena. Milita na vanguarda quem tem a ideia da vanguarda. Não adianta você nascer um sonetista e sair fazendo poesia de vanguarda. Ou você é ou não é. É uma questão de afinidade. Joaquim Branco, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, desejando que a sua poesia chegue a um público cada vez mais amplo. Muito obrigado. Eu que agradeço.